Oi, pessoal! Prazer, eu sou a Luíta, eu sou comunicadora, sou sócia fundadora da Ayla Comunicação, uma empresa de comunicação. Também sou apresentadora do programa, um reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil no canal Sony. E eu estou aqui hoje para a gente dar início a essa nova temporada do Apex Cast, o podcast oficial da Apex Brasil. Nessa temporada, a gente vai abordar os erros e os acertos dos empresários brasileiros que exportam e internacionalizam os seus negócios. E eu tô aqui hoje com o Pedro Hill, CEO da Clark. Bem-vindo, Pedro! Obrigado, Lu. Super prazer estar aqui. Acho que é a primeira edição do podcast, então super honrado de ter recebido esse convite. Vou tentar ajudar de alguma forma. Não sei se eu consigo, mas vou tentar dar meu melhor aqui para ajudar quem tá querendo abrir seu negócio e olhar para fora do Brasil também. Maravilha. Já está ajudando estando aqui com a gente, tá? Obrigada pela sua presença aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho da Clark, né? Para quem não conhece, a Clark é um mercado livre de energia que ajuda as grandes marcas a diminuírem as suas contas de luz em até 30% com alternativas mais sustentáveis, é isso? É isso mesmo. A gente, quando fundou a Clark, pra gente foi muito natural pensar no que a gente tinha que fazer. A gente queria empreender num setor ainda analógico no Brasil, né? Então, que ainda tinha muita coisa para inovar. E a gente queria empreender numa vocação brasileira, assim. Acho que o Brasil tem uma grande vocação pela energia renovável, por energia de modo geral. E pra gente era regra, assim. Não só tinha que ser no setor elétrico, porque era um setor que precisava de inovação, mas tinha que ser com impacto, né? Então, quanto maior o nosso negócio fosse, melhor o mundo ia ser. Então, assim, isso me dá força todo dia para acordar e saber que cada contrato novo eu não tiro do mundo, mas contribuo um pouquinho mais, né? Acho que se todo mundo tivesse um pouco de impacto no teu próprio negócio, seria bem melhor, assim. Muito bom. Isso acho que é um DNA das startups, né? Essa tentativa de melhorar o mundo, talvez. Acho que sim, cara. Acho que tem um investidor nosso que fala uma frase muito boa, assim. Ele fala assim, eu não invisto em gente que quer ficar rico. Eu invisto em gente doida que quer mudar o mundo, porque gente que quer ficar rico desiste rápido. Então, acho que ficar rico tem caminhos mais fáceis, né? Acho que empreender é para quem realmente tem uma dor, assim, que tá incomodado com alguma coisa. Eu e meu sócio, a gente sempre teve esse desconforto muito grande. Tanto por gerar esse impacto ambiental positivo, igual a gente fala, mas também por criar um ambiente de trabalho legal, que você se divirta e tal. Então, acho que a Clark, ela é uma união de várias coisas que eu nunca encontrei em lugar nenhum, assim. Se tivesse, eu estaria trabalhando para os outros, mas como não tem, a gente criou a nossa. Então, acho que você encontra muito isso nas startups que cresceram muito, assim, porque tem um empreendedor muito visionário por trás, que quer criar um ambiente legal de trabalho, quer mudar o mundo, e no final, se tudo der certo, ele vai fazer dinheiro, mas não é o foco, assim. Acho que ninguém quer não ter dinheiro, mas não é o foco principal. Se for, você vai desistir rápido, de fato. Legal. E no caso de vocês são em 3 sócios fundadores? Somos 3. Sou eu, o Rodrigo e o Vitor, que fundamos a Clark. A gente tentou fazer uma complementariedade no começo ali, né? Então, tentar trazer alguém que soubesse bastante de energia, que era o Rodrigo. Ele tinha trabalhado com energia na Europa e no Brasil. Então, ele conhecia bem essa diferença do mercado antigo, que é o nosso, que precisa de inovação, versus o mercado de energia na Europa, que é super digitalizado. A gente precisava de alguém cabeçudo ali de tecnologia, que é o Vitor. O Vitor tinha trabalhado comigo antes, então era um cara que eu confiava bastante. E eu ia olhar pro negócio ali, né? Olhar para estruturar o time, captar dinheiro. Então a gente pensou nessa complementariedade. E isso funciona super bem, porque quando você começa um negócio, você não tem recurso para contratar gente, nem nada. Então, tu precisa fazer um MVP de empresa. E o MVP de empresa os 3 sócios precisam ser complementares o suficiente para conseguirem fazer tudo, né? Então, a gente começou desse jeito, nós 3 ali em 2019, em novembro de 2019. Então, como eu falei, a Clark é de 2019, as eleições foram em 2018. Então, a gente começou a empreender numa empresa que não é a Clark atual. Então, a gente começou um negócio de geração de energia. Então, a gente construía usinas geradoras de energia a partir da matriz solar ali. E aí, colocando isso para rodar, eu comecei a ver que eu não sou um cara de infraestrutura, assim. Então, eu não sou o cara da empreiteira, né? Que vai construir ativo e não é o meu negócio, assim. E aí, eu lembro que sempre que eu ia conversar com investidores, eu falava do ativo e mostrava um aplicativo que a gente estava construindo e tal. E aí, vários deles falavam assim, muito legal esse negócio aqui, mas isso aqui é genial. E aí, foi quando a gente começou a perceber que a Clark não seria a melhor do mundo se fosse no mundo dos ativos. A gente decidiu fechar essa empresa e começar a Clark em novembro de 2019, já como uma startup, sem ativo nenhum, focado totalmente em resolver um problema de digitalização, assim.
Então foi assim que mais ou menos tudo começou e eu comecei a empreender ali muito empurrado e menos puxado, né? Mas foi acontecendo na direção que eu queria, mas sem saber muito planejamento, assim. Boa. E aí, nos últimos 3 anos, vocês cresceram bastante, né? Quantas pessoas tem no time hoje? Acho que a gente tá bem no começo ainda. Super orgulhoso ali. Deve ter mais ou menos umas 30, 35 pessoas na Clark hoje. No começo, você pede pelo amor de Deus para as pessoas trabalharem contigo, né? E acreditarem no que você tá fazendo. E hoje é muito legal saber que tem processo seletivo na empresa. E você tem que recrutar gente e tudo. Então, a gente quer crescer devagarzinho. Então, a gente criou um produto que não precisa de muita gente para tocar. Eu preciso de muita gente, às vezes, para escalar ele e dar mais velocidade. Mas dá para manter ele com pouca gente, assim. Então, a gente começou a Clark em 2019, né? Então, em 2020, a gente tinha um produto mais simples, que a gente prestava consultoria tarifária, parecido com consultoria tributária, só que na conta de luz. Então, mudava o enquadramento da tarifa do cara para o cara economizar. E aí demorou 1 ano pra gente conseguir entender qual que era o produto que a gente de fato ia mudar o mercado. Assim, isso aqui era um produto transitório pra gente entrar e começar a aprender. E depois de 1 ano a gente atendeu gente pra caramba, Lu. A gente chegou em 1.200 clientes em 1 ano. Olha. Foi super legal. A gente fala que foi desde a padaria até a Ambev, assim. Então, muita gente legal. E depois desse 1 ano de produto, a gente falou, acho que encontramos um problema. E o problema tá na compra de energia. E aí foi em 2021, né, ano passado, que a gente começou o produto que a gente tem hoje, que é um marketplace de mercado livre de energia. Então a gente conecta ali a demanda com a oferta, né? Então a gente conecta os grandes geradores e traders, né, as empresas que compram e vendem energia, com os consumidores médios e maiores, né, médios e grandes. E desde que a gente começou isso foi cheiro certo, assim. O negócio... Tem a etapa que a gente fala que é uma etapa de encontrar fit de produto com o mercado. E não tem muita teoria disso no lugar nenhum, assim, né? Meus investidores falam assim, você vai saber quando você encontrou. E a gente ficava assim, putz, será que meu produto tem fit? Não sei. Quando tem, você percebe mesmo, assim. Você começa a ver cliente feliz, você começa a ver receita aumentando. Então tem 1 ano, assim, que a gente tá muito animado, muito empolgado. Todo dia se fecha um contrato novo, todo dia a gente consegue contratar um vendedor novo, todo dia a gente contabiliza CO2 evitado. Então, estamos bem felizes. Acho que agora a gente encontrou e o melhor indicador, eu acho, que a gente encontrou é se você perguntar para os seus clientes o que eles vão fazer se a sua empresa fechar, eles vão entrar em pânico. Olha. Então, acho que a gente está nesse momento super legal, assim. Que bom, parabéns. Obrigado. E é muito legal, né? Porque vocês estão num setor que é muito importante, especialmente aqui no Brasil, né? Porque a gente tem aqui no Brasil a melhor matriz de energia renovável do mundo. É muita coisa, né? E a gente estava conversando antes, você estava me contando um pouco que são poucos hoje, né? Que já estão atuando da forma que vocês estão e nesse mercado que até então era bastante tradicional, né? Total, são 86 milhões de consumidores no Brasil. 86 milhões de contas de luz. Nossa. Dessas 86 milhões de contas de luz, 30 mil contas de luz só escolhem seu próprio fornecedor. Então eu não sei nem diminuir um número do outro pra saber a verdade, que dá 85, 900, sei lá. Então, cara, sei lá quantos % de mercado capturado, é muito pouco. Se você olha para todos os outros países do mundo, assim, você vai encontrar modelos muito mais modernos de compra de energia. Então, a gente não percebe, porque a gente paga energia do mesmo jeito desde sempre, né? A conta chega no final do mês, você não entende nada que tá escrito ali, eu duvido que alguém entenda. Você paga e vai pro mês seguinte. A gente fala que conta de luz no Brasil é igual receita de médico com letra carrancuda, assim, né? Você não entende nada, engole o remédio e vai embora. No mundo não é assim, cara. No mundo, energia é muito parecido com telefonia, por exemplo. Então você tem vários planos, você modela um plano com a sua cara, você escolhe o tipo de fonte, várias outras coisas. Você pode comprar pré-pago, pós-pago, então você tem um grau de liberdade muito maior. E quando a gente pensa nesse delta, tem muito trabalho para fazer. Então, a gente estava até brincando com o pessoal da Apex, que convidou a gente aqui para esse evento. Para esse podcast. Que no Brasil não adianta ser um bom empreendedor. Você também tem que ser um bom cara de relacionamento com o governo, né? Claro. Porque não adianta ter um bom produto sendo que o meu mercado está fechado regulatoriamente. Então, a gente tenta criar produto para o mercado disponível. Hoje a gente tem 200 mil empresas hábeis a migrar para o mercado livre de energia, de acordo com as regras atuais. Mas a gente acha 200 mil muito pouco, assim. Então, o mercado tem que abrir para todo mundo. Para comércio e indústria, depois para o residencial. E quando a gente fala de setor elétrico...
consumir energia independente da fonte é muito ruim, assim. Então, a gente tá no Brasil, um país mais renovável do mundo e tudo mais. Cara, a gente alagou rios gigantescos para fazer isso, assim. Então, tem um impacto considerável, assim. Qual que é o melhor dos mundos quando a gente fala de energia elétrica? É não consumir ela. Esse é o fato. Se você tem que consumir, cara, que seja da melhor fonte, que seja no melhor horário e que seja o menos possível, assim. Então, o trabalho que a gente acredita que tem que ser feito é você só empodera o consumidor a tomar essas decisões de reduzir menos, consumir melhor, na melhor fonte, no melhor horário, se você empodera ele sobre como a conta de luz dele funciona. Né? Então, e você só empodera esse cara se ele tem liberdade. Você vai tomar alguma decisão sendo que você não pode mudar nada nela? Não vai, entendeu? Você só escolhe um tipo de roupa ou outra se você pode escolher. Você só se empodera sobre de como aquele material é feito, de onde vem, se é vegano, se não é, se você tem a opção de escolha. Se você só pode usar camisa preta, você não vai fazer nada. Sim. Então, a gente acredita que o nível 1 da inovação do setor elétrico é dar liberdade e isso vai empoderar. E a partir disso, você consegue imputar novas modernidades aqui, né? Você estimular os renováveis, você estimular medição inteligente, estimular quem sabe que está chegando agora a mobilidade elétrica, né? Os carros elétricos e tudo. Mas tudo começa por uma primeira derivada de empoderamento e liberdade, assim. Né? Boa. E agora vamos falar um pouquinho, né, do mercado internacional. Como é que vocês flertam com isso, assim? Vocês têm essa ambição? Vocês já estão conectados fora daqui? No nosso caso, a gente tem uma oportunidade muito grande que o mercado de energia no Brasil é gigantesco. Então, a gente pode criar um negócio muito impactante, positivamente, muito grande só no Brasil. A gente tem sim um olhar para outros países, mas ainda um olhar filosófico ali. Então a gente ainda guarda para o futuro a opção de olhar para outros países, porque o Brasil tem muito problema para resolver e é aqui que a gente quer resolver primeiro. Se der tempo, a gente faz em outro lugar também. Então o nosso olhar é muito mais, quando a gente fala de outros países, é um olhar de trazer conhecimento ou trazer recursos, assim, né? Então quando a gente fala de outros países, a gente fala de investidores e benchmark. Então são duas coisas que para a gente são importantes. Quando a gente fundou a Clark, o nosso primeiro trabalho foi de conhecer empreendedores fazendo coisas parecidas com a gente no mundo inteiro. E aí foi no LinkedIn ali, mandar mensagem para o CEO de uma empresa de energia de Singapura e os caras respondem, assim, é super legal. E aí a gente conheceu empreendedores em Nova York, Singapura, Colômbia, Reino Unido, vários lugares, e a gente aprendeu muito com eles. E a segunda coisa é captar investimento externo, né? Então, querendo ou não, a gente tem uma posição de câmbio que subvaloriza a gente em termos de capital, mas torna-se uma oportunidade para investidor. Então, no Brasil, tudo cresce muito rápido em termos de capital, porque a gente está acostumado com taxas de juros altas e tudo mais. E aí, quando você mistura, por exemplo, um mercado seguro, que é o mercado de energia elétrica como o nosso, com taxa de juros altas e alto crescimento, o investidor lá fora acha super interessante. Então, o nosso primeiro investidor internacional foi um corporate venture de uma companhia de energia, que é a EDP, Energia de Portugal. De lá para cá, a gente trouxe outros investidores, depois eu posso falar deles. Mas a EDP, pra gente, é uma baita professora, porque conhece o mercado europeu, o mercado americano e consegue trazer muito conhecimento de como o mercado evoluiu lá fora pra gente. E é dinheiro para alavancar esse negócio aqui dentro. Então, é alguém que aposta no Brasil e quer fazer esse setor inovar aqui dentro. Mais recentemente, até com a ajuda da EDP, a gente se conectou com a Apex. A Apex tem feito um trabalho super bacana de exportação de produtos e serviços brasileiros. Então, a gente acha super legal para o futuro também falar disso com eles. Mas no curto prazo, a gente criou um projeto de se conectar com investidores internacionais. Então, muito mais na linha de trazer gente que acredita nesse setor para o Brasil, para, no final do dia, ganhar dinheiro junto com a gente e modernizar o nosso país, assim. E aí a gente participou, acho que uns 15, 20 dias atrás, de um evento super legal aqui em São Paulo, que é o Corporate Venture in Brazil. E aí foram, se não me engano, ali... Foram muitos investidores internacionais, mas a gente teve contato com uns 15, 20 investidores. Tanto América Latina, América, Europa, Japão. Então foi muito legal. E investimento é um negócio muito de longo prazo, né? Então a gente precisa criar relacionamento com o cara que vai fazer... A Clark está indo para uma Série A, né? Em breve, a próxima rodada vai ser uma Série A. Eu preciso conhecer o cara da Série C e da Série D hoje. Sim. Porque daqui até lá ele vai ganhar confiança no negócio e vai querer entrar daqui a uns 5, 6 anos. Então, a gente acha que esses caras que a gente conheceu aqui podem ser potenciais investidores late stage
Então, super grato aí da Apex ter ajudado a gente a se conectar com esses caras lá fora. Então, para quem não conhece esse evento que o Pedro citou, o Corporate Venture in Brazil, é um evento para facilitar o networking entre empresários brasileiros com grandes empresas internacionais. Então, quem quiser saber mais, pode acessar o site, que é cvimbrasil, Brasil com S mesmo, .com. Lá tem todas as informações. Aproveitando, né, também pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem, ligarem ali, ativarem o sininho, ficarem por dentro. Quem estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, também estamos no YouTube, nos canais da Apex Brasil. Convido vocês a assistirem a gente por lá também. Muito bem. Então, você comentou um pouquinho, né, Pedro, sobre os investimentos que a Clark está recebendo. Sim. Então, conta mais. Falou, daqui a pouco eu falo mais sobre os outros investidores. Queremos saber mais sobre eles. Vamos lá. Me sinto honrado de estar ouvindo ao vivo. Deixa o like aí, né? Muito legal, não é né? Bom? É bom. Se você quiser pedir também, você pode olhar pra essa câmera Eu não e sei pedir fazer o isso like. não, cara. Não tenho essa capacidade, não. É só curte aí. Segue a gente lá no Instagram, né? Essas coisas Pode que a ser galera no Instagram fala, também, né? todas as redes, né? Fácil achar a gente pelas redes da Apex Brasil. Legal. Mas, enfim, sou zero conectado com esse mundo digital. Tem muito dinheiro, né? No mundo, assim. Então, no final do dia, se você tem uma boa história pra contar, você consegue captar dinheiro. Só que as empresas que dão certo não captam em qualquer lugar, né? Então, você tem um desafio muito grande de trazer um cara que vai ser um parceiro de negócio por muito tempo, assim. Então, quando a gente fundou a Clark lá em 2019, a gente sabia que o desafio que a gente tem é muito grande. Assim, acho que tem várias startups que deram certo, que resolveram problemas muito pequenos. Mas mesmo assim, criaram muito dinheiro. E resolveram dores e tal. O nosso é muito grande. Então, o meu desafio é mudar uma indústria inteira, Lu. Assim, tipo, pegar uma indústria que está há 100 anos fazendo do mesmo jeito que faz, e por trás dessa indústria cheio de engenheiro que não quer mudar nada, e você convencer esses caras de que sim, precisa mudar, porque o impacto ambiental tá alto, vai aumentar, e o preço da conta de luz só aumenta. By the way, a gente tá vindo crise hídrica atrás de crise hídrica, e se a gente não mudar isso aqui, só vai piorar. Então, o desafio era muito grande. Continua sendo. E pra gente conseguir ter alguma chance de resolver esse problema, a gente tinha que estar aliado com gente muito grande. Sim. Então, quando a gente começou a Clark, a gente fez um mapeamento dos principais fundos de Venture Capital no Brasil. E a gente escolheu alguns deles que a gente queria ter como investidor. E se não tivesse nenhum deles, a gente já iria desistir de cabeça, assim. Desde o começo, porque não tinha como. Não tinha como começar sem um grande parceiro. E a gente teve a gratidão de atrair, por exemplo, o investimento da Canary. Canary é um fundo brasileiro, fundado por alguns empreendedores aqui no Brasil. Os mais conhecidos são os fundadores da Loft, da Print e do Peixe Urbano. E quando a gente conheceu a história desses caras, a gente falou, são esses caras que a gente quer ter como sócio. São eles que vão me colocar no patamar dessa briga de gente grande aqui. E eu vou ter alguma chance de resolver isso. Isso foi em 2020. Aí tem uma parte importante, a gente é muito sortudo, né? Então a gente captou dinheiro ali 1 mês antes da pandemia. Nossa. Então a gente não só conseguiu colocar dinheiro na conta, como ainda teve ganho de câmbio ainda, que a gente captou em dólar, o dólar explodiu. Sim. Então a gente foi super sortudo. E aí a gente captou 3,3 milhões de reais em 2020. Nessa rodada entraram três fundos, né? A Canary mais 2, e entraram 6 anjos na física também. Então foi super legal ver fundadores de empresas como a Samap, o Quinto Andar, o PicPay, esses empreendedores acreditando no que a gente estava fazendo e botando dinheiro, assim, né? E isso colocou a gente num tracking de fato criar um negócio grande. E aí a gente teve uma segunda oportunidade de captar, que foi no final do ano passado. Mais uma vez sorte, porque a gente está vivendo um ano super duro de Venture Capital, então o capital está muito pouco acessível. E aí no final do ano passado, a EDP era um daqueles fundos que tinha entrado lá junto com a Canary, só que eles tinham entrado com pouco capital. E a gente tinha acabado de criar esse produto novo. Então a gente queria testar ele mais rápido. Eu poderia testar sem dinheiro, mas ia demorar uns 2, 3 anos. Claro. A gente queria testar em um ano só. E aí a gente captou mais 6,6 milhões, liderado dessa vez pela IDP, que já era um investidor nosso. E aí, nesse caso, é um Corporate Venture Capital, né? Então é um fundo de capital de risco de uma grande corporação. E nesse meio tempo a gente tinha conhecido 2 outros fundos. Um outro fundo de Corporate Venture, que é o Corporate da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. E o time que estava lá por trás era muito bom, assim.
Então a gente queria conhecer as pessoas, porque, cara, sócio é quem tá lá, né? Claro. Então a gente primeiro, antes de trazer alguém como sócio, é quase um casamento, né? Então, puta, me chama pra sair. Não. É um casamento. Vamos tomar um vinho, um negócio assim. E aí o time era muito fera, assim. Desde o Phil lá, que é da família da CSN, até o time que tava lá na equipe na época, que era o Edu, a Má, a Gabi. Então, quando a gente conheceu essa galera, falou, cara, eles são os parceiros que a gente precisa. E também conhecemos um fundo de venture capital desse caso, não era um corporate, que era um fundo pequeno, de 2 brasileiros e um americano. A gente falou, cara, tem gente boa querendo entrar, a gente precisa de gasolina, vamos acelerar. E aí a gente captou 6,6 milhões em dezembro de 2021, né? Então, até agora a gente fez rodadas ali de seed, que a gente fala, né? Rodadas para construção de produtos. Agora que o produto tá redondo, a gente vai entrar em rodadas mais de tração, rodadas mais de delivery, né? De distribuir produto. Então, vem muito nessa etapa de discovery, ali, construção de produto, e agora a gente entra numa etapa de delivery, de distribuição de produto, de go-to-market, de vendas e tudo. Então, a gente está bem animado. A gente está fechando o ano aí com uns 70, 80 clientes. São clientes grandes, né? Que consomem de 40 a 3 milhões mês de energia. Uau. E agora a gente quer captar para chegar em 24 meses, uns 3 mil clientes. Então, de fato, com o produto pronto, você não precisa testar com muita gente, agora é distribuir. E aí a gente deve, nos próximos meses, aí, começar a falar de fundraising de novo, assim. Né? E aí a gente volta um pouquinho para a questão internacional, né? Investimento de fora do país, assim, isso chama a atenção de outros países, né? Como é que você sente isso? Pra caramba, assim. Acho que a gente... Assim, eu sou um dos caras mais sortudos que já deve ter conhecido na sua vida. Tô vendo. Eu acho que eu sempre tô no lugar certo, na hora certa, bem acompanhado. Não sei se isso é sorte, né? Ou se isso mas saber se colocar, né, no lugar certo. Mas, apesar desse momento... Não sei se você tá acompanhando, mas o momento de risco não é bom, de capital de risco. Sim. Então, acho que a guerra que a gente tá tendo na Europa, recém-crise da Covid... Tudo isso fez a taxa de juros americana subir muito. E a galera tá colocando dinheiro em produtos seguros lá fora. Então, hoje a gente tem o seguinte cenário. Os grandes fundos de venture capital estão monetizados. Então, eles estão bem capitalizados. E eles já estão há muito tempo. Então, eles têm uma pressão por investir. Só que o que fazia o valuation das startups aumentar era a concorrência. Era, SoftBank vinha aqui, arrebentar de cheque, e aí todo mundo tem que subir valuation e tudo mais. E esse fenômeno de concorrência vem diminuindo, porque apesar dos grandes fundos estarem monetizados, os pequenos estão com dificuldade de captar. E são eles que empurram o feeling to missing out ali, né? Empurram um FOMO ali de se você não botar, eu boto e vamos fazer acontecer e tal. Então, cada vez, nos últimos meses, a gente sentiu cada vez mais os fundos com dinheiro podendo escolher melhor os seus deals com mais calma e precificando de uma forma mais pé no chão. Então não é um bom momento, assim, para captar dinheiro. Então ano que vem tem uma perspectiva um pouco mais favorável. Além disso, a gente tá num business que também tem algumas características que uma startup tradicional não tem. Então, por exemplo, a Clark é um business mais resiliente, né? Então, quando a gente vende energia, eu vendo 5 anos de energia. Então eu tenho receita garantida em 2027. E isso é muito bem visto para esse momento, né? Aquilo que a galera fala de construir mais camelos e menos unicórnios, né? Então, menos aquele negócio maluco que cresce rápido e mais um negócio calmo ali que cresce no longo prazo, assim. E também por ser um business de energia, tese de impacto, então tudo isso é muito legal. Os fundos internacionais, eu acho que olham pra gente com, cara, rendimentos altos, igual eu falei, um setor confiável, que é um setor elétrico. Então acho que faz sentido. Acho que a gente vem tendo boas entradas com fundos do Japão, Alemanha, México, Colômbia. Acho que eles vão olhar para o Brasil e um setor que eles vão olhar é a energia, por causa de toda essa defensibilidade que o setor elétrico tem, de resiliência, e também porque a gente está num momento regulatório muito favorável. Então, o que eu falei que a Europa viveu lá atrás, de modernização e de ser um dos melhores mercados do mundo, a gente está começando agora, né? E aí, apesar de ser um business regulado, ou seja, tudo demora para acontecer, quando você tira a barreira da regulação, você tem uma demanda reprimida muito grande que quer mudar. Então vira um jogo de quem chega primeiro, né? Um jogo que a gente fala de first mover, né? E eu acho que os investidores internacionais que viram essa transição energética lá fora, de digitalização e tudo, vão querer estar no cavalo certo aqui no Brasil também. Então tem uma análise macroeconômica, venture capital, energia, regulação, que eu acho que está bem favorável para o ano que vem. E talvez
tem a possibilidade, sim, de ser um investidor externo, assim. Ótimo. Agora a gente falou bastante de sorte, falou de estar no momento certo, na hora certa, mas a gente sabe que na trajetória dos empreendedores também acontecem crises e erros. Qual foi o maior erro que a Clark cometeu nos últimos 3 anos? Rapaz, se a startup sentar aqui e falar que nunca errou, ou não é uma startup, ou é um grande mentiroso, né? Cara, acho que a gente erra muito, assim. Acho que a grande competência de uma startup bem-sucedida é a sua capacidade de, inclusive, errar, aprender, mudar, errar com outra coisa, aprender e mudar. Acho que a gente errou um tempo em produto, que é importante pra caramba. O produto é tudo, né? Se você erra no core, tu erra em tudo, assim. Então a gente passou ali um ano e alguns meses tentando criar o produto. Uhum. E acho que a gente acertou em conseguir mudar rápido. Então a gente testou 3, 4 produtos rápido. Mas esse tempo é valioso, né? Você perde dinheiro, você perde talento. E puta, você tem um cliente ali que confiou em você e deu errado. Então, o tempo de construção de produto para alguns é mais rápido. Você vai construir um produto em 6 meses, em 1 ano. Pra gente demorou 1 ano e meio. Então, hoje, olhar pro nosso produto dá um baita orgulho saber que, puta, tiveram uns 3 falecidos produtos antes desse, assim. Então, acho que produto foi muito difícil, mas acho que agora a gente acertou. Time é um negócio muito difícil. Então, de 0 a 10 é muito fácil. Você contrata as 10 pessoas que você confia e pronto. Sim. Quando você tem que contratar gente que você não conhece, aí você começa a errar. Então, a gente, sei lá, dos 10 aos 20, já começa a trazer uma galera que não combina muito com a empresa, dos 20 aos 30. Então, a gente fez um desafio também de regredir um pouco o time, diminuir, entender que tipo de cultura a gente quer na companhia e padronizar para conseguir escalar. E aí, mais uma vez, né? Acho que agora a gente tá se sentindo mais preparado para escalar time também. Porque começamos a entender, cara, quem é essa persona, qual a cultura que ela tem, para combinar com o nosso jeitão maluco de trabalhar. Então tem muito erro, assim, mas eu acho que os que mais doem são esses dois, produto e time. E aí, quando você começa a acertar, também dá vontade de abrir um champanhe todo dia, assim, de alegria. Sim, imagino. E por outro lado, né, qual que você acha que foi o maior acerto? Tiveram vários, né? Eu acho que você comentou sobre alguns, assim, mas tem a ver com o produto? Naquele momento que você comentou que vocês acertaram, que você sentiu que encaixou? Produto sempre dá muita alegria, porque quando você vê cliente feliz, nota fiscal sendo emitida, no nosso caso, CO2 sendo evitado e tudo isso aqui caminhando junto, assim, né? Então, tem uma parada que a gente acredita muito, que é, cara, eu preciso criar um negócio onde a bola na rede, o gol, é economia para o cliente, é dinheiro para a Clark, é redução de CO2 para o mundo. Tudo isso aqui tem que acontecer ao mesmo tempo. Quando você consegue alinhar tudo isso e quanto mais gol você faz, mais todos os números melhoram, puta, é muito legal. É muito legal. Então, quando a gente chegou ali na marca dos 50 clientes, foi muito legal. O primeiro cliente... A migração para o Livelo demora muito, né? Você tirar um cara do mercado regulado, que é o mercado tradicional de energia, e levar ele para esse mercado onde ele não tem mais um contrato de leilão público, mas ele tem que firmar contratos bilaterais, independente ali de forma privada, é uma migração muito longa. Demora de 6 meses a 1 ano. Então, o nosso primeiro cliente iniciou a migração com a gente em 2021. Ele só chegou no Livre em agosto agora. Tá. Cara, quando esse cara chega no Livre, você faz um relatório de economia e mostra pra ele, é mágico, assim. Eu acho que os momentos mais felizes que eu já vivi na Clark foram depoimentos de clientes, assim. Você sentar na frente do cara e o cara olhar pra você e falar, cara, muito obrigado, sobrou 50 mil reais esse mês, a gente vai comprar um equipamento e vai aumentar a produção, sei lá. E eu lembro de um vídeo do Marcelo, que é o CFO da Mobile, que é nosso cliente, a loja de imóveis. E aí o Marcelo, que a gente pediu assim, Marcelo, a gente queria que você gravasse um vídeo e tal. E aí ele, no começo do vídeo, ele falou assim, eu posso falar do Pedro? Aí eu olhei pra ele já com vontade de chorar, assim. Eu falei, cara, pode, fala o que você quiser. E ele falou, quando vocês chegaram lá atrás, o Pedro só tinha uma ideia e a gente tava doido pra implementar isso na companhia. E agora aconteceu. Parecia que era uma loucura e agora funcionou. Então, isso me enche de orgulho, assim. Acho que se eu pudesse, eu passava o dia inteiro ouvindo o cliente falar do que a gente tá fazendo. É maravilhoso. E voltando na importância do time, né? Que eu acho que é um dos fatores mais importantes para o sucesso, né? De qualquer empresa. Você falou um pouquinho dessa adaptabilidade, dessa mudança rápida de rota. Também falou um pouquinho da questão do propósito, né? Da pessoa estar bastante integrada com esse propósito da empresa.
E como eu acho também que um grande desafio deve ser como fundador, né? Você confiar, né? Quando começa a crescer, você sair desse lugar em que o cliente reconhece o Pedro, né? E deixa de ser só seu filho e vai pro mundo, né? Isso é uma coisa que eu acho que os empreendedores sentem bastante. Você já tá começando a sentir isso? Total. Acho que o momento mais legal é quando você não sabe mais o nome de todos os clientes, né? Sim. É sinal de que o negócio perdeu o controle, assim. Cara, hoje… Eu acho que é a mesma coisa que eu falei de quando você encontra o produto, você sabe que encontrou. Acho que time é a mesma coisa. Uhum. Você sabe quando tá errado, você só tá ignorando, sabe? Então, tem um investidor nosso que eu sentei com ele, assim, que chama Rafa, né? Falei, Rafa, você errou muito, provavelmente, contratando, principalmente autoliderança, né? Contratando diretor e tal. Ele falou, cara, errei. Eu falei, como que eu adivinho que vai dar errado? E aí ele falou, cara, todas as vezes que eu errei, na entrevista eu sabia que tinha algo errado. É mesmo. E aí ele me perguntou, você não sabia também? Não tinha algum desconforto? Eu falei, cara, 100% das vezes que eu errei, eu tinha algum desconforto. Então, na verdade, o empreendedor, ele sabe, cara. Quando você tá entrevistando alguém, você sabe se combina com o seu jeito e tal. Você só ignora. E você ignora por pressão. Então, tu tem uma pressão de meta de faturamento, seu caixa tá acabando, ou você tá ansioso para lançar o produto e você quer colocar alguém logo para dentro. Essa pressão arrebenta o negócio. Tu não pode colocar a gente para dentro por pressão, assim. Então hoje, depois de alguns meses aí, a gente começou a entender isso. E é bizarro o quanto você acerta. Quando você tem um desconforto, cara, não contrata. Ah, mas não contrata. Não dá tempo de trabalhar a pessoa, às vezes. A empresa tem que crescer em 5, 10 anos. É muito rápido. Sim. É diferente de uma grande companhia, né? Eu trabalhei na Ambev. Cara, a Ambev tem tempo para trabalhar um talento, para preparar, para desenvolver. Uma startup, às vezes, não. Então, cara, contrata alguém que vai funcionar amanhã. Então, essa é a nossa cabeça hoje. E hoje, olhando pro meu time, cara, é muito gostoso você ver que a máquina gira sozinha, assim. Então, o meu head de vendas é um avião, minha head de gestão de clientes, que é quem atende o time também. Nossa marca está sendo muito bem construída lá pelo time de marketing. Então, acho que dá muito orgulho e aí a gente consegue… Você só consegue fazer um negócio escalar se você tem mais gente que pode liderar esse negócio. Se não, não funciona. Tem uma frase também de autor desconhecido, que é quem é insubstituível é impromovível, né? Então, cara, se você não consegue colocar a gente pra fazer o que você faz, você nunca vai conseguir fazer alguma coisa mais importante e fazer um negócio crescer mais e tal. Então, tô bem animado, assim. Acho que um momento incrível pro setor elétrico, um momento ótimo lá na companhia também. E quando você vê grandes problemas com um cheirinho bom, assim, é muito prazeroso, assim. Dá prazer de acordar todo dia e trabalhar com o time certo, com o produto certo, com o cliente gostando, é muito legal. Eu achei bem legal também que você comentou comigo antes da gente começar aqui, que eu acho que é um desafio também quando chega nesse momento, da contemplação da diversidade na contratação do time, né? Assim, além disso, de você não poder ter esse tipo de desconforto, ainda para vocês é importante também, né? Ter um time diverso, que traga novas ideias, porque isso… Sim. Como a gente já falou, também faz parte do DNA da startup, né? Total. Acho que diversidade é um negócio muito difícil, né? Então, não dá pra encarar com facilidade. E também não dá pra fazer gol rápido. Tem que fazer gol direito. Então, a gente criou Quando a gente fundou a Clark, que tava te contando mais cedo, né? A gente fundou marcando o nome diversidade no lugar mais importante possível, que é o nome da empresa, assim, né? Então… A gente acredita que para transformar o setor elétrico, você tem que colocar as pessoas diferentes do que estão lá dentro para resolver o problema. Porque se você colocar sempre as mesmas pessoas, vai ser sempre a mesma coisa. E acho que esse é o grande conceito vencedor da diversidade. Acho que tem a coisa da responsabilidade social, mas tem um quê de estratégia, assim. Pessoas diferentes constroem coisas melhores. E a gente queria chamar a Clark de Clark porque é o nome da primeira engenheira eletricista da história. É a Edith Clark, fundada lá no MIT. Então, quando alguém pergunta diversidade pra gente, eu falo assim, cara, tá no nome. Tá no nome. E não que a gente tenha resolvido o problema, muito pelo contrário. Eu acho que tem muita coisa pra fazer. Mas a gente criou um roadmap ali que começa… Primeiro, cara, contrata do jeito que dá. Esse é o primeiro passo. E aí você vai ter um problema de diversidade, provavelmente. O segundo passo é mapeia como você tá e vê como o mundo é pra ver onde é que tá o contraste. Né? Então, acho que a gente fez esse mapeamento, né? Então… Qual que é a fotografia social da Clark, qual que é a fotografia social de Brasil e onde estão meus gaps. Algumas coisas estão bem, outras estão mal e tudo mais. Principalmente um olhar sobre a liderança, né? Que é quem vai tomar a decisão e vai contratar mais gente.
E aí você começa a um terceiro momento ali a fazer debates, né? Tornar isso natural. Então, acho que é uma coisa que meu time puxa muito e não vem da gente. Então, o time lidera, tem um grupo das meninas, o grupo dos LGBTs que é IA+, o grupo dos negros. Então, o time puxa esses debates lá dentro. E aí vem etapas afirmativas, né? Então, contratação para segmentos específicos, e aí você começa a corrigir esses problemas e tal. Então, é uma jornada longa. Inclusive, o último passo é a autoafirmação como uma empresa diversa. Claro. Eu não vou fazer nenhum marketing aqui. E eu nem queria fazer, eu só quero ter um lugar legal, seguro e inovador, assim. Então, acho que muitas empresas colocam o marketing em primeiro lugar aqui e erram em tudo, né? Então, tem um projeto longo. Acho que o mais importante é ser encarado com seriedade, porque é, sim, uma responsabilidade social da companhia, mas mais do que isso, é uma estratégia. Só se muda o jogo com diversidade. Assim, sim, né? E não deixa de ser também um mapeamento do Brasil, né? Já que é o mercado que vocês querem, a princípio, total, dominar. Você aprende muito de Brasil quando você tem gente de todos os lugares. Isso é um negócio super forte nosso. A gente tá em São Paulo e, sei lá, 10% da companhia é de São Paulo. Olha só. A grande maioria do Brasil inteiro. É uma delícia você ter vários sotaques numa reunião, assim, é muito legal, né? Muito bom. E então, agora vamos falar de futuro, pra encerrar, né? Já acabou. Já? Passou rápido, né? Eu queria saber, então, quais são os planos de vocês, né, pro futuro. Especialmente também ligado ao mercado internacional, que você comentou que tinha essa portinha aberta, essa filosofia. Você chamou de filosofia, quero saber qual é. Cara, a gente tá muito focado em Brasil. O Brasil é um país continental, com o mercado de energia, Lu, movimenta 550 bilhões de reais por ano. Nossa. É muito dinheiro. E tá justificado ele tá do jeito que tá há 100 anos. Porque tem alguém faturando 550 bilhões por ano. Alguém, né? Faturando. Então ninguém quer mudar nada, assim. Então tem um problema grande para resolver aqui. Nossa pretensão é, em 2 anos, ser a maior carteira de clientes livres do Brasil. Então a gente quer ter o maior número de clientes livres dentro de uma carteira de gestão, né? Que a gente fala. Então, no pior cenário, mais de 1.000 clientes em 2 anos. No melhor cenário, acho que 3.500, 3.800 clientes. Pra você ter ideia, a maior carteira hoje no Brasil tem 800. E demorou 20 anos para essa companhia fazer isso. A gente vai fazer em 3. Então, a gente tá bem animado com o futuro aqui no Brasil. Mas olhando para fora, eu acho que o Brasil é uma tese. Se a gente tiver tempo para repetir essa tese em outro lugar, enquanto a Clark ainda tiver vida, a gente tem interesse. Acho que tem problemas para resolver de preço de energia e de meio ambiente em vários países. By the way, tem alguns países com regulações muito parecidas com a nossa, com uma cultura muito parecida com a nossa. Então é mais fácil a gente repetir a tese nesse país. Então hoje, assim, a gente estuda muito até para aprender, para trazer para cá como é a realidade do setor elétrico na Argentina, Chile, México, Colômbia, Estados Unidos. Então, se eu fosse falar de expansão em algum momento, falaria em alguma coisa por aqui. Acho que Latam, acho que o melhor lugar é Colômbia. E América, de um modo geral, o melhor lugar são alguns dos estados americanos. Texas, Nova York. Lá cada estado é um país, né? Cada um tem sua própria regulação. E outros países a gente olha bem pouco, assim. Até porque são mercados mais desenvolvidos, como, por exemplo, Europa, Japão, já estão bem estabelecidos lá. Então, no curto prazo, internacional é aprender e trazer recurso, aplicar no Brasil, criar a tese aqui, resolver o problema daqui. Mas a gente tem um sonho, assim, de um dia, quem sabe, expandir Américas, assim. Acho que a gente tem capacidade de repetir a tese em outros lugares. Show. Muito obrigada, Pedro. Adorei conhecer mais sobre você, sobre a Clark. Obrigada por ter compartilhado, né? Tenho certeza que todo mundo que assistir, ouvir a gente, vai poder se inspirar bastante nos erros e acertos que vocês viveram, né? Uma história intensa, apesar de um curto período, por enquanto. Então, muito sucesso para vocês. Espero que esses desejos todos aí se realizem. Que vocês continuem tendo muita sorte e sabendo fazer as escolhas certas. Parabéns. Obrigada. Obrigado você. Acho que foi um prazer estar aqui. Muito legal, né? Não sabia que era o primeiro episódio. Viu? Que né? honra. Que honra, né? E foi super legal te conhecer um pouquinho do que a Apex está fazendo, poder contar o que a gente está fazendo com eles. Acho que a Apex é uma plataforma para quem quer ter contato com outros países, até porque não é fácil, né? Não é fácil criar relação com outros países, investidores, clientes. Então, acho que para quem está buscando internacionalização ou trazer alguma coisa de lá para cá, é um bom lugar. E do nosso lado lá, também espero continuar tendo sorte.
Eu brinco com o meu time que se você jogar o dado 6 vezes, você sabia que pode cair 6 vezes o número 6? Boa. Então, estamos trabalhando para tentar mudar esse setor aqui e tentar empoderar um pouco mais o consumidor. Obrigado pelo papo, viu? Obrigada a você. E é isso mesmo, gente. Com o planejamento e apoio certo, as empresas de vários setores podem atrair investimento e a Apex Brasil pode te ajudar nessa. Um dos exemplos é o Corporate Venture, quando grandes empresas vêm até o Brasil e facilitam o networking dos empresários brasileiros. Se você quiser saber mais, acesse apexbrasil.com.br. E também acompanhe, avalie aqui o nosso podcast, se inscreva no canal aqui do YouTube, ativa o sininho, comenta. Se você acha que alguém também vai se beneficiar desse conteúdo e vai gostar, compartilhe se você está assistindo a gente pelo YouTube ou também ouvindo em alguma plataforma de áudio. Siga a gente também no Instagram e no LinkedIn, @ApexBrasil. E logo mais a gente traz mais histórias inspiradoras aí de brasileiros que estão conquistando o mundo. Pense grande, pense Brasil. Obrigada. Tchau, tchau.